Fala, comandante, seja bem-vindo ao meu podcast Autogoverno, podcast que é de uma pessoa que teve a coragem de abandonar o CLT, um mês depois estourou a pandemia, né? Sempre empreendeu, né, de forma com renda extra, trabalhando no CLT, com arte marcial, mas quando tomou essa decisão de vez, né, que veio um mês depois da pandemia, já rodei Uber, já empreendi com infoprodutos, já tive uma agência de marketing digital, e já trabalhei numa startup, comecei prestando serviço e depois virei sócio. E nessa startup eu abandonei tudo que eu fazia antes, todas as minhas rotinas e fui ao fundo do poço, perdendo quase meu casamento, quase perdi de ver meu filho nascer, falência financeira, falência emocional, enfim, com a experiência, as vivências, as lições da reconstrução pós essa falência, pós essa quase perca do relacionamento, do nascimento do meu filho, que surgiu o autogoverno, a comunidade autogoverno, o podcast autogoverno. Vale a pena você ficar até o final para assistir esse episódio e aprender com os erros que eu já cometi, para que você não cometa, você que tem coragem, que tem vontade, que já saiu do CLT, está empreendendo, pretende empreender, né? E para que você aprenda com as minhas lições e coloque em prática e acelere a sua jornada, o seu resultado. Se você ainda não está inscrito no meu canal, já se inscreve, já curte esse episódio e se lembrou de alguma pessoa que tem coragem para empreender, ou já está empreendendo, começou há pouco tempo. Eu comecei em 2019, né, um mês antes, saí do CLT, né, mas a empreender em 2015, dando aula de arte marcial, de karatê primeiro. Mande para ele, né? Se você quer esperar, assista até o fim e você deixe nos comentários aqui qual foi a sua opinião sobre, se você tem alguma dúvida para trazer mais para vocês, tá bom? Deixa eu pegar o mouse aqui. Vamos lá, vou tentar rapidamente falar do meu início só para vocês entenderem o contexto, mas a ideia desse episódio é trazer para vocês dicas práticas, soluções, evitar erros, né? Mostrar os erros que eu cometi para que vocês evitem também. Então, para vocês entenderem o contexto de fundo, né? Eu sempre, provavelmente como você, cresci com a ideia do sistema, que a gente deve estudar, se formar no ensino médio, ir para uma boa faculdade, escolher uma profissão que dá dinheiro para ter uma vida melhor, né? Alguns pensam que não tem como ter vida melhor, vai ser aquilo mesmo, né? Então cresci nesse sentido, mas fui atleta desde os 4 anos. Eu comecei com natação, depois fui para arte marcial com 7 anos, né? Então, eu tenho 35 anos hoje, então são 31 anos de atleta, 28 anos de artes marciais. Então, esse contato com o esporte foi num momento primordial, que é no momento que a gente está criando nossas crenças, trilhas neurais, hábitos, rotinas. Então, isso foi bom, porque os médicos indicaram meus pais para me colocar, porque eu tinha uma propensão de desenvolver asma, né, problemas respiratórios, e essa coisa ruim me fez bem, por eu crescer nesse ambiente. Então, levando logo para, passando os anos, né, eu já estava na faixa marrom, comecei a dar aula numa escola lá de Salvador, e isso como renda extra, né, eu trabalhava CLT, como renda extra, dava aula de artes marciais. E aí eu saí do CLT quando foi 2015 para começar minha faculdade de educação física, mas eu passei a estagiar numa rede de academias, a Rede Alfa. E eu sempre empreendi em paralelo, como renda extra, como fazer um dinheiro a mais, né? Não, enfim, aí eu me mudei para Santa Catarina em 2016, metade de 2016, né, para conhecer minha atual esposa, né, a Leire. E essa mudança de ambiente drástico, porque eu fui para o outro lado do Brasil, né? Saí do Nordeste, saí da Bahia para Santa Catarina, o sul do país. E aí foi também um choque que me fez mudar muito, abrir muito a minha mente, porque era um lugar que era totalmente desconfortável para mim, longe da minha família, longe dos meus amigos, longe de todo mundo que eu conhecia. Né? Eu não conhecia ninguém, literalmente, naquela cidade, pessoalmente, quando eu cheguei, né? Conheci a minha namorada através do Facebook, através de um amigo em comum, mas pelo Facebook. E estar naquele ambiente ali abriu minha mente para enxergar outras coisas, né? E aí, com questão de 3 anos, eu noivei, casei com minha esposa. E quando eu casei, foi o que despertou que eu deveria entender mais sobre
empreendedorismo para ser mais do que somente uma renda extra, né? E aí eu passei a ler bastante livros sobre empreendedorismo, geração de valor, ponto de inflexão, Pai Rico, Pai Pobre, Segredo da Mente Milionária, né? Esses livros todos que todo mundo maratona quando quer despertar para uma mudança de vida. E foi depois de 2 anos, 2018, né? 1 ano e meio, mais ou menos, que eu tomei a coragem de sair do CLT, trabalhando na Malve na época. E aí, saindo do CLT, eu rodei, não falei lá nisso, rodei Uber também, falei? Rodei Uber. Fiz uns cálculos, né? Com base naquele conhecimento que eu adquiri, fiz os cálculos aqui, por se rodar Uber, né? Fizer umas corridas, eu continuava dando aula de arte marcial, né? Num condomínio lá, em uma academia em Santa Catarina. E eu fiz os cálculos. Se fizer tantas corridas entre as minhas aulas, total, dá tudo certo. Eu vou ganhar muito mais do que estou fazendo aqui no emprego e tal. Um mês depois estourou a pandemia. Primeiro cenário que todo mundo que entrar, se você não sabe ainda, se você ainda está querendo entrar no ramo de empreendedorismo para construir a sua liberdade, o CLT é legal, não tenho nada contra a CLT, né? Só para mim não funciona mais porque eu entendi que o CLT é como se fosse uma gaiola, né? Meu pai gostava muito de criar passarinho, mas a gaiola, você é um passarinho dentro da gaiola no CLT. Todo dia assim que você recebe seu milhão piche ali, né, certinho, aquela quantidade de milhão piche determinada, limitada, e você vai viver feliz na sua gaiola, se você quiser. Mas quem não se contenta com a gaiola, quer construir a liberdade de voar mais alto, de ser o responsável pela sua quantidade de alpiste, né, digamos assim, com essa analogia, você vai passar por uma jornada de desafios, né? Vai dar muito errado primeiro para depois dar certo. E esse é o processo. Se você está pretendendo sair para o empreendedorismo, né, para construir a sua liberdade. Claro, você pode e deve diminuir os riscos, calcular os riscos, diminuir os erros. Esse episódio é para te ajudar justamente nisso, porque eu fui muito corajoso e pouco prudente, posso dizer. Calculei pouco, né? Fui muito corajoso, usei muito de fé, então eu assumi riscos grandes, né? No momento estava novo, né? A gente não tinha filho ainda, recém-casado, então eu fui nesse perfil, podemos dizer assim, né? Perfil mais corajoso. E aí foi o primeiro desafio quando eu resolvi sair totalmente do CLT, a pandemia. E aí diminuiu a quantidade de corridas drasticamente, o pessoal queria ficar mais em casa, os meus alunos, eu já dava personal fight naquela época, os meus alunos de personal também não podiam sair de casa. Então eu já vinha estudando, né, sobre marketing digital, e ali foi o momento de botar em prática o que eu tinha aprendido, né? Primeiro estudando no mercado de afiliados ali, e quando estourou a pandemia, eu tive que dar aulas, diminuiu muitas corridas, né? Aí eu tinha muitas poucas corridas, ficou mais tempo vago para eu trabalhar em outra coisa, e eu tive que dar aulas para os meus alunos de personal através de videochamada. Eu ligava, né? Através do Google Meet, ia passando o movimento e acompanhando. Aí eu liguei os pontos e falei, vou dar para criar um infoproduto. Criei um infoproduto em 2000 na pandemia de 2020, e onde o método que eu usava para o meu personal fight, que era um método que eu criei, que utilizava movimentos das artes marciais junto com o protocolo HIIT e alguns exercícios de calistenia. Então, eu gravava eu treinando na sala da minha casa, né? Quem os alunos podiam treinar ao vivo comigo ou assistir depois as aulas, né? Toda semana eu montava um treino novo, ia botando outros materiais lá. Enfim, montei um infoproduto em 2020 e passei a trabalhar no marketing para aquele infoproduto ali, né? Primeiro negócio depois do Uber, né? Comecei o Uber, entre aspas, falei por causa da pandemia, né? Tive que ir voltar. Aí, Power Fight Fit, o nome do método, né? Infoproduto. E naquele ano fiz algumas vendas, fiz alguns bons alunos ali, só que chegou um momento que não se sustentou. Aquele primeiro ano ali vendeu, mas não rampou, sabe? Não deu, não encaixou, não teve um momento que não diminuiu as vendas, não estava sendo rentável para mim. E aí é como se eu tivesse declarado falência, eu vou ter que voltar porque insistir aqui não está sendo o suficiente. E aí, para eu fazer aquele negócio Power Fight Fit, eu tive que aprender a fazer site, aprender a gestão de tráfego pago, tive que aprender criativos, né? Tudo que envolve lançamento de um produto, que, consequentemente, também é utilizável no posicionamento digital
de um negócio, pequeno e médio negócio, né? E aí, quando eu percebi, né, deu aquele ano, depois do Fight Fit ali, fazendo os processos e não teve um resultado da expectativa que eu tinha de, né? Eu falei, a minha família precisa, ainda não tinha filho, né? Era só eu e minha esposa, mas a gente precisava de algo melhor, né? De manter a nossa, não descer a nossa situação, mas melhorar. E aí eu tive que tomar uma decisão, né? Declarar a falência daquele infoproduto e usar o meu conhecimento para criar minha agência de marketing digital, né? Que eu passei a vender posicionamento digital para os pequenos e médios negócios da cidade que eu morava, lá em Santa Catarina, né? Era Jaraguá do Sul. E aí passei ali, era 2000, foi 2020, aí 2021, nesse processo de vendendo ali, né, posicionamento digital para as empresas, foi legal, fechei algumas parcerias com imobiliárias, né, que gerava comissionamento a cada venda dos apartamentos, né. A minha primeira mentoria foi para treinar um funcionário de uma empresa que era cliente minha do posicionamento digital, né. Eu dei uma mentoria para ensinar um dos colaboradores, era da família, na verdade, da dona da empresa, para ele assumir o que eu vinha fazendo ali por um tempo. E aí foi, a gente conseguiu, né, uma estabilidade, entre aspas, legal. Né? Eu continuava dando personal também, dando personal fight, dando aula de karatê. E aí chegou um momento que foi em 2022, em 2022, na metade de 2022, na verdade, eu peguei um cliente que era uma startup aqui de São Paulo, né? Através de um conhecido meu da infância, conectou, e aí eu comecei a prestar serviço, virou um cliente da minha agência, né? Um posicionamento digital de uma startup daqui de São Paulo. E aí, depois de alguns meses, me surgiu a proposta para vir morar aqui em São Paulo, que seria mais interessante que eu estivesse aqui de perto para fazer o negócio rampar, dar certo, tracionar, né? E aí, junto a isso, ao mesmo tempo que eu recebi esse convite, eu sempre estava buscando direção de Deus, né? Porque eu sempre fui grato e sou pelo que eu tenho, pela condição que eu tô, mas eu entendia que Deus tinha mais para mim. Eu entendia que eu podia oferecer mais à minha família, então eu sempre estava nessa de grato, mas não conformado, sabe? Então, buscando algo maior. Então, eu já tinha a certeza que São Paulo era uma cidade, a cidade mais promissora do Brasil, né? Onde é o maior PIB do Brasil, né? Enfim, os negócios são aqui, os eventos que eu gostava de participar, que eu tinha vontade de participar, na verdade, eram aqui. E eu entendi que era o momento, né? Essa proposta era um momento de acessar isso. E aí eu vim, só que uma coisa que nós que estamos nessa caminhada de empreendedorismo temos que tomar muito cuidado. Esse ponto é muito importante. Se eu fosse você, eu anotava isso para você não esquecer, porque a nossa memória é falha. Eu sempre anoto pontos importantes. Se você não pegou papel e caneta, pega aí rapidinho para você anotar isso. Ter uma vida melhor, empreender, enriquecer, não é sobre dinheiro somente. Claro, é dinheiro, né? Mas não é sobre dinheiro. Dinheiro não é o ponto principal. O dinheiro é recompensa de você servir as pessoas, de você ajudar as pessoas, de você solucionar problemas. Toda vez que eu olhei pro dinheiro, eu errei, entendeu? Todos os momentos que eu pivotei, se eu não tivesse olhando só pro dinheiro, eu talvez teria outro final. Da mesma forma, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu já tinha sentido de Deus que era para vir para São Paulo, né, de minha busca constante, já era um desejo que ele tinha posto no meu coração, que de fato, né, olhando as estatísticas, de forma lógica, é o lugar do Brasil que mais potencializa as soluções dos problemas e, consequentemente, a riqueza, né? Eu esqueci do propósito, que é o que você tem que caçar. Se você não sabe o seu propósito, você tem que usar todas as suas forças, buscar em Deus, buscar no que você acredita, olhar para a sua história para entender qual é o seu propósito e para escolher o seu propósito, porque de certa forma você deve escolher o seu propósito, né? E eu tenho certeza que ele está atrelado à sua história. Olhe comigo, pense comigo. Em 2018, quando eu comecei
trabalhar com usar arte marcial não só como arte marcial, mas ajudava muitas pessoas a emagrecer com arte marcial, criei o Power Fight Fit. Eu escolhi o propósito com algo que me incomodava muito, que para mim era fácil, que era o sedentarismo. Para mim era fácil, desde os 4 anos eu pratico o esporte. Mas eu via muita gente sedentária, então eu travei uma guerra contra o sedentarismo e, consequentemente, traz a obesidade. Eu via que a obesidade matava mais do que a fome, mata ainda, se não me engano. Né? E aí meu propósito era diminuir o número de sedentários. Mas quando eu parei de olhar para o propósito e falei, pô, não está dando dinheiro, eu desisti. Sabe? E se você desistir, não vai dar certo. Viu? Só não dá certo se você desistir. Quando você fixa os seus olhos no seu propósito real, que você escolheu, que queima no seu coração, você esquece dinheiro, você vai persistir, você vai atravessar os desafios. Né? Tem uma frase, ela esqueci como é que fala, um ditado, eu acho que um ditado chinês que assim que após aquela montanha existe outra montanha. Isso pode ser interpretado pelo lado bom, que é tipo assim, ó, você venceu aqui, olhe para o outro estágio que você deve continuar para vencer, para continuar vencendo, porque senão você estagna. E pro lado ruim, entre aspas, desafiador, melhor dizendo, você venceu esse desafio, vai vir outro desafio. Então, se você não está fixo no seu propósito, você vai desistir. Então, se você desiste, você não vai alcançar a vida melhor, a vida que Deus tem para você. Então, o meu erro foi quando eu chegar aqui, achar que eu deveria ficar cegamente olhando para aquela startup, né? Que agora eu era sócio, que aquilo ia ser, na minha cabeça, aquilo ia ser a galinha do ovo de ouro, sabe? Ali ia mudar totalmente minha vida, eu poder alcançar tudo. Só que eu esqueci do meu propósito, eu esqueci do que eu passei até ali, do que eu vinha construindo até ali, né? Das rotinas que eu fazia dos treinos. Então eu parei de treinar, parei de fazer as minhas rotinas de treino espiritual, emocional e físico, né? E fiquei cego ali, olhando só para aquilo, deixando todas as outras áreas da minha vida. Eu me tornei o que eu chamo hoje de impostor funcional. Eu entregava resultado ali nos nossos projetos da startup, né? Mas nas outras áreas da vida deixava a desejar. E isso foi ocasionando um detalhe, a gente descobriu a gravidez da minha esposa, né? Meu Deus, um mês ou uma semana, não me lembro agora. Foi uma semana depois de eu ter convencido ela de a gente ter decidido juntos em vir para São Paulo, né? E foi algo que deveria ter pesado, mas na minha cabeça eu achava que eu deveria acelerar para quando ele nascesse a startup já ter tracionado rampado, né? Eu falei nessa questão e deixei a desejar. Então, consequentemente, as coisas foram decaindo, né? Eu falei assim, fui investindo tudo, a gente foi investindo tudo no negócio, aí não foi dando certo. Aí, emocionalmente, eu fui deixando de ser um bom esposo, deixando faltar nas outras áreas, então fui decaindo casamento, decaindo emoção, né, financeiramente. No fim, a pior situação que eu já passei na minha vida, olhando por um lado e melhor por outro lado, porque muitas coisas que eu vivi, que eu só tinha ouvido falar, que eu só tinha lido na Bíblia de histórias, eu vivi de fato. Eu vi o cuidado de Deus com a minha família, né, livramentos, bênçãos, maná do céu, coisas sobrenaturais eu vivi nesses 8 meses de 2023, né? Mas falando de empreendedorismo, me tornei um impostor funcional, ficava no caos reativo, eu tinha fadiga de decisão porque eu não descansava direito. Tudo que você deve evitar, né? Tudo que você deve evitar. Não usava blocos de tempo, ficava trabalhando até tarde da noite e fui à falência, né? Minha esposa falou assim, eu vou voltar para casa de minha mãe lá no Rio Grande do Sul. Ela estava quase faltando meses para dar à luz, né? E eu pedia, pô, não, a gente vai dar certo, tal, tal, tal. Foi difícil, mas foi necessária para eu aprender e hoje mostrar a você que você pode evitar que isso aconteça. Porque eu sei, quando a gente vê potencial no negócio, a gente quer dar tudo, entregar toda a nossa alma, a nossa energia, mas se a gente não faz isso com sabedoria, a gente deixa as outras áreas da vida, as outras coisas que são mais importantes, se deteriorar, né? Se perder. Mais importante porque tem coisa que quando passa o tempo, se você não aproveitou, você perde.
Imagina se eu perdesse o nascimento do meu filho. E aí, passando esses 8 meses que faltavam para o meu filho nascer, quando meu filho nasceu, eu despertei. Eu despertei e aí desfiz a sociedade, né? A gente acabou desfazendo a sociedade, entrou num acordo ali e eu voltei às minhas rotinas, voltei a treinar meu corpo, minha alma, meu espírito, né? Eu, nesse momento, nos 8 meses, né, a gente tinha parado de congregar, de servir na igreja. A única coisa que eu não parei de fazer foi de ler a Bíblia todos os dias e eu tinha um costume de jejuar, né? Semanalmente, mensalmente, não tinha tanta frequência assim, mas eu sempre lia a Bíblia e sempre jejuava para buscar direção. Por mais que eu estava errando, estava cego, eu ficava sempre perguntando por Deus, está certo, está certo, está certo, sabe? Aí, quando meu filho nasceu, eu despertei, eu voltei a fazer as minhas rotinas, aí eu peguei tudo que eu já fiz, né, na marketing, aí eu tinha trabalhado com roupa, né, que a startup do Brasil era roupa, voltei a oferecer. Ofereci meu serviço de marketing, continuei oferecendo ali o negócio de roupa, mas por último eu deixei o personal, porque na minha cabeça, inconscientemente, a minha esposa não gostava, porque quando era em Jaraguá do Sul, ela trabalhava também, né? E aí a maioria dos meus alunos personais era à noite, porque o pessoal também trabalhava, então ela ficava o dia trabalhando e eu em casa durante o dia era mais flexível, que eu rodava Uber, eu fazia os processos do infoproduto e à noite eu tinha que dar aula, então a gente não se via tanto. Ela falava, ah, pô, amor, é ruim, né? Tal. E aí eu deixei por último oferecer os meus serviços de personal, Train Fight, né? Aqui em São Paulo. Mas quando eu ofereci, Deus abriu porta. Já o primeiro aluno já foi um casal de alunos que treinou 5 dias pela semana, que queria treinar os 5 dias da semana, né? Coisa que em Santa Catarina era difícil, era 2, 3 dias no máximo. E aí naquela semana Deus foi trazendo novos alunos, eu fui me recuperando, né? A gente foi recuperando financeiramente. Quando eu despertei, eu conversei com minha esposa, abri o coração, falei que eu tinha despertado, né? Ela já brigava e já falava, já percebia que eu tinha perdido essa direção. E a gente, resumidamente, para não ficar muito longo aqui, recuperei financeiramente assim o nosso sustento ali, o nosso custo, o nosso emocional, nosso casamento. Eu vi meu filho nascer e foi a maior bênção da minha vida, né, da nossa vida, minha e da minha esposa. E tudo isso que eu passei eu entendi que quando eu comecei ali, eu abri uma caixa do propósito no Field, falava de emagrecimento, né? Minha guerra contra o sedentarismo, mas eu ficava assim, pô, nunca precisei emagrecer, né? Porque eu falava de emagrecimento, tudo bem, eu nunca fui sedentário, né? Mas nunca fui gordo também. Como é que a galera vai ouvir que eu nunca fui gordo? Não fazia sentido. Como eu já sempre tive na minha cabeça assim, que o propósito tem a ver com a sua vida, ou ainda não tá batendo, ainda não tá fechando, né? Aí quando eu tive esse despertar, eu entendi, né, que o que me faltou naquela época não foi nem estar treinando, mas me faltou autogoverno, de eu perceber e não ser levado pelo desejo, a ambição de fazer o dinheiro e deixar de fazer as coisas que eu já vinha construído, que eu via que fazia sentido, né? Na verdade, eu tive que perder para dar valor. Eu não sabia que são pequenas coisas, pequenas rotinas que se você não percebe o valor que tem, eu tive que passar por isso de perder tudo, de ir para o fundo do poço para perder, né? Coisa que eu já tinha construído, mas porque eu sou atleta desde os 4 anos, porque eu servi o exército em 2010, né? Que também reforçou a mudança ali do mundo civil para o mundo militar. Então, você pode não ter tido esse background, né? Não ter crescido num momento num ambiente que te levou a ser disciplinado e já começar a empreender sem esse autogoverno. Só que hoje eu posso te ajudar com esse episódio, espero que você tenha anotado, né, coisas que despertem você a não querer cair no erro de só dedicar sua energia o tempo todo, sua atenção para o seu negócio e esquecer a família, esquecer as outras áreas da vida, né? Então, quando eu despertei que não era só emagrecimento, que era autogoverno, eu percebia que as minhas rotinas, meus comportamentos
os hábitos que eu construía, né, era o que trazia novos resultados. Eu decidi me especializar nisso, né? Porque quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu já tinha vontade de participar de alguns eventos de imersões de inteligência emocional, que era o que já estudava para colocar em prática em mim, né, o método do CIS. Eu participei de outras imersões, participei do novo Protagon, participei, né, de algumas palestras com Pablo Marçal. Tipo, aqui em São Paulo é muito bom porque você tem mais acesso a esses eventos, né? Mais próximo, você vai gastar só com ingresso, não vai gastar não vai gastar com transporte. E fora que eu ganhei o primeiro método CIS, Deus me deu, né? Eu ganhei, fui o, lá na Febracis da Paulista. O novo Protagon também ganhei, né? Então, eu só paguei algumas palestras, na palestra do Pablo Marçal, eu paguei. Enfim, você está num ambiente que lhe proporciona crescimento, vai ser desconfortável, mas você vai crescer, né? E aí, quando eu participando dessas imersões, né, eu quis investir academicamente para realmente me tornar um especialista nessa questão de comportamento, do funcionamento do cérebro, né? E aí, em 2025, eu iniciei uma pós-graduação em neuropsicologia, né? E esse ano eu iniciei uma em neuroliderança, por entender que a minha história é essa. Eu fui uma pessoa normal, né? Normal não, que eu era atleta, arte marcial, a galera que é atleta não é normal, quem treina sabe. Faz coisa que pessoa normal não faz, né? Mas tive coragem de sair do CLT, fui para o empreendedorismo, empreendi. E quem empreende também não é normal. Se não tiver rotina, disciplina, hábitos, não entender como funciona o seu cérebro para potencializar o uso dele, vai perecer. Né? Vai, sabe aquela história, a história do deserto, você conhece que o povo era para andar só 40 dias no deserto, andou 40 anos, é tipo isso. Então, eu me especializei em neuropsicologia para entender o funcionamento do cérebro, para entender como eu vim construindo sem perceber rotinas, hábitos, né, relacionados à influência do militarismo, das artes marciais, do esporte, né, para entender que o meu propósito não era, minha guerra não era contra emagrecimento, né? A minha história foi justamente essa questão comportamental, né? O meu comportamento era diferente dos amigos, de alguns amigos, né? Porque amigos que eu mais tinha contato é quem estava treinando comigo, mas eu tinha alguns amigos da rua que, geralmente, quando eu ia nas festas, aí decidi parar de beber porque eu quero melhorar no campeonato, não bebia. Teve época que decidi parar de comer carne vermelha, porque ó, eu entendi que ia me atrapalhar a minha performance, eu não comia carne vermelha. Entendeu? E podia comer no meu lado, podia dar vontade, mas eu não comia. Então, tipo, eu sempre fui, quem me conhece sabe, quem me conhece sabe que eu sempre fui assim, eu botava uma coisa na minha cabeça e eu fazia. Assim, não quer dizer que era fácil. Eu construí uma forma. Hoje eu entendo por quê, né? Hoje eu me especializei em neuropsicologia e eu entendo como eu desenvolvi essa habilidade, né? E eu entendi que o meu propósito é esse, é contra as pessoas, na verdade, a falta de autogoverno. Não é que as pessoas, né? Que vocês têm que desenvolver autogoverno é como o desenvolvimento de um músculo, né? Não é somente o peso que você vai carregar, é a forma que você vai treinar o seu músculo, é o descanso que dá ao seu músculo, é o ambiente que você está, que o ambiente influencia como você vai treinar, se você vai treinar o seu músculo. Então, existe uma série de fatores que vai condicionar você a desenvolver o autogoverno, que o autogoverno é também baseado numa questão de você fortalecer-se espiritualmente, porque é baseado no... Opa, deixa o mouse aqui para baixar deixei uns tópicos aqui ali para lembrar, mas eu tô falando de cabeça nem tô lendo muito. Viu? Eu gosto assim. É baseado também no fruto do espírito que é o domínio próprio. Né? Se você tem disciplina, mas se você não tem o autogoverno, o domínio próprio, você até não come, tipo, você não compra em casa para não ver e não comer. Mas você vai num ambiente de uma pessoa que você gosta e tem lá, você vai comer se você não tiver autogoverno. Né? Isso é só uma analogia para você entender das decisões que você precisa tomar para que seu negócio cresça sem você deixar as outras áreas da sua vida, como eu deixei, cair, que traz muito prejuízo do que somente comer o doce, tá bom? Então, a minha ideia aqui com esse episódio, espero que você tenha gostado, deixe um comentário aqui se você gostou, anote, volte lá, anote, envie para uma pessoa que você sabe que está nesse caminho, cruzar
o meu histórico de atleta, né, os 31 anos de atleta, 28 de artes marciais, a minha especialização em neuropsicologia, né, para ajudar você nesse processo que eu sei que é solitário, né? A gente que começa a sair do CLT, pequeno empreendedor, né, vai no meio simples, nacional e tal, às vezes a gente tem referência de pessoas grandes, mas existe um certo bloqueio. A gente não se sente, você não se sente íntimo, talvez, de, pô, eu vou pagar um curso de um cara que já está faturando milhões, bilhões, né? Então a gente fica um pouco solitário, né? Porque nosso ciclo ali está no CLT ainda, enfim, e eu quero trazer para você um ambiente seguro para te ajudar com o que eu já acertei, com as coisas que eu errei, que eu não, que eu não corrigi antes e com base nessa minha experiência de vida com as artes marciais, com o esporte, com o Exército Brasileiro e o meu estudo, né? Tem mais de 200 horas de imersão em inteligência emocional, estudo do cérebro, e as minhas pós-graduações, né, que eu vou finalizar em neuroliderança esse ano. Então, eu criei uma comunidade de autogoverno, né? Eu vou deixar aqui na legenda alguns passos que você pode dar para entrar nessa comunidade de autogoverno, né? A comunidade de autogoverno em si, você vai ter acesso os meus protocolos, as minhas rotinas, aulas que eu vou trazer com base de todo esse episódio, né, de que você, né, ouviu aqui, vai ser algo mais profundo, né? E tem também o meu e-book, vou deixar aqui no link, que é o e-book onde eu trouxe essa metodologia do autogoverno, que é como são 7 passos, né? Em 7 dias você pode instalar esse, esse essa jornada do autogoverno. Aqui em 7 dias você vai conhecer o que você precisa continuar fazendo para ser uma pessoa com autogoverno. Tá bom? Eu vou deixar também um link aqui para um diagnóstico de 15 minutos para você que quer algo a mais. Porque na comunidade você vai ter acesso às aulas, a gente vai ter encontros ao vivo mensais, mas no diagnóstico de 15 minutos eu posso te direcionar para a minha mentoria, né, que a gente tem um acesso mais aprimorado, mais personalizado, de acordo com o seu caso, com a sua rotina, com seus negócios, né, onde você vai ter um avanço mais rápido, né? São 3 meses, agora 3 meses, encontros quinzenais, né? Mas para você ter mais detalhes, se você quer ter mais acesso, quer diminuir o tempo, né, a curva de aprendizado, então escolha esse diagnóstico de 15 minutos, porque o seguinte, eu sempre falo, né, para os meus alunos, meus mentorados, que a ordem precede o lucro. A ordem precede a prosperidade. Você precisa botar em ordem, né, e eu vou te ajudar a trazer clareza, consciência dessa ordem. Eu vou te guiar porque eu já passei por isso. É você que vai vencer. Eu só vou te mostrar como eu venci e te ajudar a enxergar na sua história o que você precisa mover para vencer. Porque o nosso lema é melhor do que ontem sempre. É dessa forma que você vai vencer, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda. Compartilhe esse vídeo lá no grupo dos amigos que você sabe que está nessa mentalidade, tá bom? E ative o sininho para você ficar ligado nos próximos episódios do podcast Autogoverno. Seja Power. Os.